Hoje nós vamos falar de um dos maiores segredos para termos uma vida de intimidade com Deus. Quantos aqui querem ter intimidade ou mais intimidade com o Senhor? Levante uma de suas mãos. Eu preciso ter intimidade com Deus. Então o assunto que falaremos hoje é importantíssimo. Marcos capítulo 1, versículo 9. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Você pode ler comigo? Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio. Onde Jesus foi batizado? Onde Jesus foi batizado? Amém. Queridos, nós estamos vivendo tempos de avivamento. Nós temos visto nos últimos tempos, nos últimos anos, a igreja evangélica brasileira crescendo de forma exponencial. Todos os dias, centenas, milhares de pessoas se agregam ao evangelho. As igrejas nunca estiveram tão cheias e também nunca houve tantos templos. Temos visto famílias inteiras se convertendo aos pés do Senhor Jesus. Também temos visto milagres, curas, prodígios, sinais que o Senhor tem derramado na vida da sua igreja. Nós temos presenciado a ação poderosa do Senhor no meio do seu povo nos nossos dias. Nós também temos visto que o Senhor tem permitido que pessoas o busquem, para que sejam cada vez mais usadas por Ele. Temos visto pessoas buscando os dons do Espírito, buscando profecias, palavras de conhecimento, dons de curar, dons de falar em outras línguas, interpretação de línguas, discernimento de espírito. Nós temos visto o Senhor derramar dons sobre a sua igreja. Tudo isso é muito salutar e nada mais é do que o cumprimento da profecia de Joel, no capítulo 2, versículo 28, quando a palavra diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Nós estamos vivendo os últimos dias e temos experimentado o derramamento do Espírito em nosso meio. Mas a pergunta que o Espírito nos faz nesta manhã é a seguinte: quando o Espírito é derramado sobre as nossas vidas, como nós agimos? O que nós fazemos mediante o derramamento do Espírito, mediante o recebimento de dons do Espírito Santo? Será que nós apontamos o dedo para o nosso irmão e dizemos: eu sou mais espiritual que você, porque eu tenho tal dom e você não tem? Eu sou especial para Deus porque eu tenho tal capacitação sobrenatural e você não tem? A palavra nos diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas aquele a quem o Senhor louva. Jesus Cristo, Ele é o nosso exemplo em todas as coisas. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e achado em figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. A Bíblia diz que Jesus deixou a sua glória, a glória do unigênito do Pai, veio a esta terra, habitou num corpo, 100% homem, 100% Deus, obedeceu ao propósito que o Pai tinha para a sua vida, e mais do que isso, Ele se fez maldição na cruz no Calvário, para que hoje você e eu tivéssemos vida e vida com abundância.
Jesus não apenas deixou a sua glória, mas ele se fez maldição em nosso lugar, porque Gálatas 3,13 diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição em nosso lugar. Mas o texto de Paulo em Filipenses não termina aí. O versículo 9 continua: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ele é o Senhor. Naquele dia, estarão os maiores homens que já passaram por essa terra. Naquele dia estará Stalin, Hitler, os maiores ditadores. Donald Trump estará lá, Barack Obama estará lá, estará Maomé, estará Buda, todos os líderes religiosos, estará lá você e eu, e todos nós vamos nos dobrar, e toda língua vai confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Mas por que uma exaltação tão grande? Porque a humilhação também foi grande. Antes da exaltação, tem que vir a humilhação. O nosso problema é que nós queremos ser exaltados antes de sermos humilhados. A Bíblia diz em Lucas capítulo 9, que aquele que quiser fazer grande, este tem que ser servo de todos. Da mesma forma, agiu João Batista. Em João capítulo 1, a partir do versículo 19, a Bíblia diz que os fariseus enviaram alguns dos seus discípulos para interrogarem João. E disseram para ele: és tu o Cristo? E ele disse: não, eu não sou. És tu Elias? Não. És tu o profeta? E ele disse: não. Então quem tu és? Para que nós demos resposta àqueles que nos enviaram. O que tu dizes de ti mesmo? E o Espírito está nos perguntando nessa manhã: o que nós dizemos de nós mesmos? Eu sou o pastor fulano de tal? Eu sou o ministro, o diácono, o músico, o professor de escola dominical, o líder de ministério? Não somos nada disso. João Batista disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Nós não somos conhecidos pelos nossos títulos, nós devemos ser conhecidos pela nossa mensagem. Nós somos a voz de Deus no meio dessa geração pecadora. Nós somos as vozes daquele que clama no deserto. E há pessoas que fazem tanta questão de títulos, porque depois do título não tem nada. Acabou o título, não tem mais nada. Mas eu aprendi uma coisa: nem todo aquele que faz é, mas todo aquele que é, faz. João Batista se humilhou, e como consequência, lá em Lucas capítulo 7, versículo 28, Jesus disse: dentre os nascidos de mulher, não houve profeta semelhante a João Batista. Nós poderíamos pensar que o maior profeta foi Moisés, ou que o maior profeta foi Elias, ou que o maior profeta foi Eliseu, que tinha a porção dobrada de Elias. Não, o maior profeta que já pisou nessa terra foi João Batista. Por quê? Porque ele se fez o menor. De forma contrária, a atitude de Jesus e de João Batista teve Lúcifer. Em Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12, a palavra nos diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: subirei acima das estrelas de Deus, e assentarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás derribado até o abismo, e ao mais profundo lugar.
Lúcifer quis ser semelhante a Deus e, como consequência, ele teve uma humilhação tremenda. E ele, sabendo disso, ele usa de duas táticas para querer nos derrubar. Diga isso para o seu irmão, por favor. O diabo tem duas táticas para querer te derrubar. Continue falando com ele. A primeira é que ele vai querer te parar. O diabo, ele quer nos parar, seja com angústias, com lutas, com tribulações, com dificuldades, mas a palavra nos diz no Salmo 34, versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ainda no Salmo de número 20, versículos 7 e 8, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Uns se inclinam e caem, mas nós nos levantamos e nos colocamos de pé. E ainda Isaías capítulo 41, a partir do versículo 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo e te esforço, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os seus adversários, todos aqueles que se levantarem contra ti, tornar-se-ão em nada, como coisa nenhuma será aqueles que pelejarem contra ti. E ainda em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, ou quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu, o qual ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos poderá separar do amor de Deus? Será a angústia, a fome, a perseguição, o frio, a espada ou a nudez? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas sobre todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, e nem uma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas há uma segunda forma do diabo querer nos destruir, e essa é muito mais sutil, por isso que nós muitas vezes não nos prevenimos contra ela. O diabo vai querer te acelerar. Você pode dizer isso para o seu irmão? O diabo vai querer te acelerar. Depois de uma pregação ungida, ou de uma oração respondida, ou de uma aula bem ministrada, ou de um louvor arrebatador, ou de algo que fazemos com excelência, geralmente vem até nós uma voz dizendo, como você prega bem, ninguém prega como você, mas quando você ora, Deus responde, mas como você ministra tão bem, eu aposto que ninguém é capaz de ministrar essa aula como você. Como você canta bem. Como você toca maravilhosamente bem. Quando nós assumimos essas vozes, quando nós assumimos esses pensamentos, nós estamos destruídos. Porque a Bíblia diz em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Sem a unção do Espírito, nós não podemos fazer nada. Sem o poder do Espírito, nós não podemos fazer nada. Se nós pregamos, cantamos, tocamos, ministramos, damos aula, a glória é dele, o poder é dele, a unção vem dele, tudo deve ser devolvido para ele, porque a palavra nos diz, a minha glória, diz o Senhor, não dividirei com ninguém. A glória deve ser dada
a Ele. Talvez você esteja pensando, mas eu nunca disse que sou melhor que alguém. Nunca disse que faço algo melhor que alguém. E quem disse que Lúcifer falou alguma coisa? E quem disse que ele falou alguma coisa? E tu dizias no teu coração. A palavra nos diz em Filipenses 2,13, que eu tenho que considerar os outros superiores a mim mesmo. Se eu tenho que me comparar a alguém, é para que coloque este alguém em posição superior a mim. Como ele prega mais do que eu, como ela ministra mais do que eu, como ele toca mais do que eu, como ele dá aula melhor do que eu. John Bunyan, o escritor do Peregrino, depois que ele estava ministrando uma palavra e ele desceu da plataforma, e um irmão disse que ele tinha pregado um bom sermão, e ele disse, eu sei, o diabo acabou de me dizer quando eu desci da plataforma. Conta-se que um pregador de muito nome, ele foi chamado para pregar numa igreja humilde, pequena, e ele, ao aceitar o convite, ele não preparou a mensagem, ele não se preparou espiritualmente, ele não orou pelo culto e pelos ouvintes. E quando ele subiu ao púlpito com todas as honras e circunstâncias, quando ele abriu a palavra para pregar o evangelho, ele ouviu o Espírito Santo dizendo o seguinte, você está sozinho. E ele revira para lá, revira para cá, começa a pregar, mas como eu já citei, João 15,5, sem mim nada podeis fazer, sem a unção do Espírito, sem o poder do Espírito Santo, nós não podemos fazer absolutamente nada. E embora ele fosse um homem muito experiente, muito eloquente, a sua pregação não tocou ninguém. Porque o que se faz no reino de Deus deve ser feito de forma espiritual e não carnal, e não na nossa capacidade, e não naquilo que nós achamos que somos ou achamos que devemos ser. E quando ele terminou o seu sermão, ele desceu da plataforma, com a cabeça baixa, e foi junto com o pastor da igreja cumprimentar o povo à porta. E quando ele chegou à porta, uma senhora o cumprimentou e disse, pastor, se o Senhor tivesse subido ao púlpito da forma que desceu, teria descido da forma que subiu. Essa é a questão. Humildade. É essa a questão. E é isso que o Senhor tem nos chamado para sermos nesta manhã. Porque Ele só pode ser íntimo daquele que é humilde com Ele. Os soberbos, diz a palavra, Ele conhece de longe. Deus dá graça aos humildes, mas aos soberbos Ele resiste. Ele resiste. Naamã foi um homem, um general do exército sírio, o general do maior exército da sua época. Isso está registrado no segundo livro de Reis, capítulo de número 5. Só que, apesar dos seus títulos, dos seus cargos e da sua posição, Naamã era leproso. E uma empregada, uma israelita, uma menina israelita, ouvindo que seu senhor era leproso, ela disse, tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, com certeza ele seria curado da lepra. E Naamã acredita na palavra da menina e ele vai até a casa do homem de Deus, a casa do profeta Eliseu. E Eliseu está em casa com o seu moço Geazi. E ele está vendo o jogo do Vasco com o Botafogo daqui a pouco. Só que o jogo estava tão bom que ele não se deu. O jogo Vasco e Botafogo bom é brincadeira. Só que ele não se deu nem o trabalho de se levantar e perder o jogo. Ele fez o quê? Geazi, diga a Naamã que se ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele vai ser purificado. Quando Naamã ouve aquilo, ele se indigna muito,
E ele diz: não são porventura Abana e Farpar, rios em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Eu pensei que o profeta viria até mim, se colocaria diante de mim, colocaria a mão sobre a minha lepra e eu seria curado. O homem dizendo como Deus tem que trabalhar, a hora que Deus tem que trabalhar, da maneira que Deus tem que trabalhar. A maior característica de um orgulhoso é determinar como Deus tem que agir. O Senhor prometeu que vai fazer assim com a minha família, então o Senhor vai fazer assim. Não, queridos, Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele sabe a hora, o momento, o lugar de agir. Ele é Deus e nós somos servos. Mas felizmente Naamã tinha servos mais sábios do que ele. E eles disseram: Senhor, se o profeta tivesse pedido algo difícil, você não teria feito? Quanto mais mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele foi. E ele tira a sua roupa, tira as suas medalhas, tira a sua indumentária, tira a sua pose, tira os seus títulos, tira os seus cargos, tira tudo aquilo que ele achava que lhe pertencia, e fica somente a sua carne leprosa. Deus está nos convidando nessa noite a tirarmos todos os nossos títulos, todos os nossos cargos e corrermos para a cruz, porque é lá na cruz que nós achamos cura para as nossas doenças. E ele vai e ele mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes e é curado. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Onde Jesus foi batizado? Onde? No mesmo rio de águas lamacentas que Naamã se recusou a mergulhar, Jesus mergulhou. No mesmo rio que Naamã se recusou a mergulhar, Jesus mergulhou. E Deus está te perguntando nessa manhã: qual é o seu rio Jordão? Jordão significa aquele que desce. Onde você tem que descer? Onde você tem que descer para que Deus te exalte da forma que Ele quer? Mas a Bíblia nos fala que antes da exaltação tem que vir a humilhação. Antes de levantarmos o Jordão, precisamos mergulhar no Jordão. Deixa eu te fazer uma pergunta, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Eu fiz essa pergunta no primeiro culto e a resposta foi muito linda. Vamos ver. Quantos aqui têm ministério em tempo integral? Levante uma de suas mãos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já te vi. 7. Nós somos centenas de pessoas. E só 7 têm ministério em tempo integral. Esse é o problema da igreja. Quer dizer então, irmão Edson, que você quer que eu abandone o meu emprego para trabalhar aqui dentro em tempo integral? Eu quero que você mude a sua mentalidade. Quando você ouviu a palavra ministério, o que você pensou? Serviço dentro de uma instituição religiosa. Você pensou serviço aqui dentro. Mas nós temos que ter ministério em tempo integral, porque nós somos ministros em tempo integral. Onde Deus te colocar, Ele te chamou para servir. Então você precisa ser ministro no seu trabalho, você precisa ser ministro na sua escola, você precisa ser ministro na sua faculdade, você precisa ser ministro na sua casa.
Você precisa ser ministro onde você estiver. Nós precisamos mudar essa mentalidade, porque nós atribuímos ministério a 3 coisas: templo, microfone e púlpito. Ministério não tem nada a ver com isso. Ministério não tem nada a ver com templo, microfone e púlpito. E nós fazemos hierarquias de ministério. Deus não tem hierarquias ministeriais. O que conta para Deus não é se você prega para 1000 ou para 1. O que conta para Deus é a fidelidade dentro daquilo que Ele está te chamando para fazer. Isso conta para Deus. E nós disputamos muitas vezes púlpitos para pregar para crente. Tem uma praça pública gigantesca bem aqui na frente, e eu nunca vi disputa para pregar lá. Eu nunca vi alguém disputar para pregar em trem, para pregar em ônibus. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos mudar essa mentalidade. Ministério não é exercido aqui dentro simplesmente. Ministério é exercido lá fora. Porque aqui dentro todo mundo é crente. Porque aqui dentro todo mundo é bonito. Mas Paulo diz que nós precisamos ser exemplo. E é muito mais difícil ser exemplo lá fora. Venha comigo, por favor, em Mateus capítulo 3. Qual é o seu Rio Jordão? Qual é o seu Rio Jordão? Ai, ninguém me dá oportunidade. Tem muita oportunidade lá fora. Uma vez há algum tempo atrás, eu estava com a minha filha e a minha esposa no shopping, e aí ela usava o carrinho, e havia um coraçãozinho com uma luz que piscava. Você apertava, ela piscava, você apertava, ela parava. E aí eu estava cansado com ela estava deitada, minha esposa foi comprar algo, e aí eu olhei aquele coraçãozinho, ministro, e aí o Espírito falou comigo: aperta esse coraçãozinho. E eu apertei, e ele falou: você está enxergando a luz? Ou muito pouco. Deus usa método socrático para falar comigo, eu devo ser muito burro. E aí Deus falou: você está enxergando a luz? Muito pouco. Mas por que você está enxergando muito pouco? Porque tem uma luz muito mais forte aqui. E se apagasse essa luz? Aí eu enxergaria muito bem essa luzinha aqui do coraçãozinho. Esse é o problema da minha igreja, Deus falando. Ela quer brilhar onde a luz já existe, por isso quase não é notada. Sabe onde a gente brilha? Onde é mais escuro. Nós precisamos brilhar onde é escuro, mas nós queremos brilhar onde já tem luz. E onde já tem luz, a única estrela é Ele. A única estrela é Deus. Capítulo 3 de Mateus, versículo 16. Vamos ver a primeira consequência da humildade de Jesus. Rapidamente, que o ministro Oswaldo já está ali apertando o relógio. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Nós clamamos há pouco que venha o céu, que o céu se abra. Clamamos que o céu se abra, mas o céu se abre para quem se humilha diante de Deus. Em 1 Samuel capítulo 7, a Bíblia diz que Samuel levou o povo até Mispa, e Mispa significa torre de vigia. Mispa, torre de vigia, era onde os atalaias ficavam em cima dos muros, para que tivessem uma visão do inimigo chegando, e tocando a trombeta, o povo entrasse nas portas das cidades. Preste atenção, quando eu tenho os céus abertos, como diz Ezequiel capítulo 1, versículo 1, e aconteceu no ano de número 30, no 4º mês, no 5º dia do mês, que os céus se abriram para mim, e eu vi visões de Deus. Quem tem os céus abertos, vê como Deus vê, enxerga como Deus enxerga, e consequentemente faz aquilo que Deus
faz. Mas quando nós temos a visão de Deus, nós começamos a ver pela ótica dele. E a ótica de Deus é o céu. E aí nós começamos a enxergar os nossos problemas tão pequenos. Começamos a enxergar as nossas dificuldades tão pequenas. Mas por quê? Quanto mais baixo eu estiver, mais alto Deus me leva. Entenda esse princípio. Mais baixo você estiver, mais alto Deus vai te levar. Mas quanto mais alto você estiver, mais baixo você estará. Segunda consequência, ainda no versículo 16: e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. A segunda consequência da humildade de Jesus é que ele foi cheio do Espírito Santo. Clamamos para que Deus nos encha do seu Espírito, mas Deus só pode encher aquilo que já está vazio. Se eu colocar água nesse copo, você já está vendo? Você está vendo esse copo? Está praticamente cheio. Cheio de mim. Olha o que Deus pode fazer. Muito pouco. Mas se ele estivesse vazio, aí sim, Deus poderia me encher. Preste atenção em algo. Você já viu um galho pegando fogo? Você já colocou um galho no fogo? Ele pega fogo de primeira? Não. Ele vai estalando, ele vai se contorcendo, ele vai perdendo água, ele vai perdendo vida. E só quando ele está completamente seco é que ele pode pegar fogo. Quando eu posso ser cheio do Espírito, quando eu posso pegar fogo do Senhor, quando eu for completamente vazio de mim. Mas sabe quando eu estou cheio? Quando a minha esposa fala algo e eu replico. Quando o meu marido fala algo e eu falo mais alto. Quando o meu líder fala algo, eu não vou fazer, não quero fazer. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Terceira e última consequência, e ouviu, versículo 17, e ouviu-se uma voz do céu que lhe dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Meu pai faleceu em 11 de novembro de 2010. Ele faleceu no hospital lá em Botafogo. E a última vez que fui visitá-lo, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Eu quero compartilhar isso com você. Quando eu cheguei no CTI, ele ainda estava um pouco consciente. E quando ele me viu entrando no CTI, ele falou: meu filho, meu filho. E eu cheguei e fiquei ao lado dele. E quando os médicos, eles estavam fazendo os procedimentos, as enfermeiras, ele dizia: esse é meu filho, esse é meu filho, esse é meu filho. Por que ele dizia isso? Porque esse é o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Mas eu quero terminar com uma frase de Andrew Murray. No seu livro Humildade, ele diz o seguinte: o que você tem de orgulho é o que você tem do diabo dentro de você. E o que você tem de humildade é o que você tem do Filho de Deus dentro de você. Se nós nos humilharmos diante dele, diante do Senhor, ele vai dizer: esse é o meu filho amado, em quem tenho grande alegria.